James Cleveland Owens, ou simplesmente Jesse Owens, o corredor negro que desafiou a supremacia nazista em plena Alemanha na Olimpíada de Berlim de 1936. Hoje a gente vai contar a história desse corredor que marcou história no nosso mundo. Eu sou o Remy, esse é o canal Fartlek, seja mais uma vez bem-vindo a esse nosso canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. Então hoje vamos falar um pouquinho desse corredor, o James Cleveland Owens, mais conhecido como Jesse Owens. Neto de escravos e filho mais novo de 10 irmãos, ele nasceu em Yorkville, mas aos 9 anos ele se mudou para Cleveland, lá onde ele iniciou seus estudos. O apelido dele na sua família e entre os amigos era JC. E quando ele chegou no colégio, ele era tímido, o professor perguntou qual era o seu nome e ele falou JC, só que em inglês é JC. Então ele falou de uma maneira meio introvertida e meio baixa e o professor entendeu como se ele tivesse falado Jesse. Ele, por conta de sua timidez, acabou não corrigindo e esse nome nome errado acabou pegando e ele acabou sendo conhecido como Jesse, né? Jesse Owens. Ele sempre teve uma infância muito dura, ele sempre teve que conciliar os estudos e o trabalho. Já desde novo ele conciliava estudos com o trabalho de engraxate. No ensino médio, o seu treinador Charles Healy descobriu o seu talento para o atletismo e apresentou ele para as competições. Em 1930, ele participou das seletivas para as Olimpíadas de Los Angeles, porém ele acabou não se classificando. Ele foi ter seu ápice, o seu despertar do seu desempenho em 1933, ano em que de 79 provas ele venceu 75. Desempenho o qual chamou a atenção de algumas universidades e ele aceitou o convite para ingressar na Universidade de Ohio. Mas, por todo o contexto de preconceito que existia naquela época nos Estados Unidos, além dele ter vindo de uma família pobre, essa questão racial foi sempre uma barreira que ele teve que enfrentar. Ele não podia dormir no dormitório da universidade por ser negro e os restaurantes também não o aceitavam por questão da sua raça, por causa da sua cor, e ele não podia comer junto com as outras pessoas. Então ele era sempre obrigado, além de conciliar estudos e trabalho, ele tinha que fazer a sua própria comida e sempre foi uma barreira a mais essa questão do preconceito racial. Em 1936, Jesse Owens estava classificado para participar de 4 provas do atletismo. 3 provas de velocidade e o salto em distância. Ele lá iria se deparar com todo o clima hostil do nazismo, que, entre outras coisas, além da questão política e militar, os alemães investiam muito pesado no esporte, para demonstrar toda a supremacia da raça ariana, que era um jeito deles se imporem frente ao mundo, tanto que nessa Olimpíada a Alemanha ela foi a grande vencedora no quadro geral de medalhas. O que muito se especula que Hitler não cumprimentou Jesse Owens por causa do preconceito racial, não foi bem assim nesse episódio. Ele não foi cumprimentado porque Hitler, como convidado de honra na tribuna, ele inicialmente incumbiu-se de cumprimentar todos os vencedores medalhistas de ouro. Porém, como estavam vendo que estava tendo um atraso, ele cumprimentou acho que uns 3 ou 4 atletas e estava atrasando muito o procedimento o horário das provas na sequência. Então, os seus subordinados instruíram Hitler ou cumprimentava todo mundo ou que ele não cumprimentasse mais ninguém. Então, Hitler optou por não cumprimentar mais ninguém, o que incluía as provas que Jesse Owens ia competir e vencer. Então, por esse motivo que Hitler não cumprimentou, não condecorou quando ele venceu a prova. Nessa Olimpíada, Jesse Owens participou das 4 provas, 100 metros rasos, 200 metros rasos,
4 por 100 e salto em distância. E ele venceu as 4 provas sendo medalhista de ouro. Um atleta negro se sobressaindo frente a toda essa raça ariana, quebrando essa hegemonia alemã. Dentre essas provas, a mais importante que ele disputou eram os 100 metros rasos, que é a prova clássica que demonstrava quem era o homem mais rápido do mundo. Então, como a gente comentou aqui, a Alemanha tinha investido forte, então precisava que fosse um atleta alemão para reforçar a ideologia nazista de que a raça ariana era mais forte, melhor e, nesse caso, mais rápida que as outras raças. Então tinha uma expectativa muito grande nessa prova dos 100 metros rasos. Jesse Owens venceu a prova e se tornou campeão olímpico, quebrando o recorde com a marca de 10,3 segundos. Segundo o relato do próprio Jesse Owens, ele avistou na tribuna de honra o Hitler e ele disse que o mesmo deu um aceno para ele e ele, de maneira respeitosa, respondeu a esse aceno também. Então, diferente do que muito se pensa, muito se relata que Hitler teria tratado com desprezo, não foi assim. Ele teve um mínimo de respeito para com Jesse Owens. Jesse Owens foi aplaudido pela primeira vez em plena Alemanha nazista. Todas as pessoas em volta lá aplaudiram ele, seus feitos e os demais atletas. Então, o seu maior desafio que ele teve não foi enfrentar o regime nazista em plena Alemanha. Foi o não reconhecimento de seus feitos por questão de preconceito, de discriminação racial em sua própria terra natal nos Estados Unidos. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele foi recebido em um desfile nas ruas de Nova York, teve uma chuva de papel picados, ele foi recebido em um luxuoso hotel, porém na hora de pegar o elevador, ele foi instruído a utilizar o elevador de serviços, porque ele era negro. Então o seu maior desafio, o seu maior barreira que ele enfrentou durante toda a sua vida foi o preconceito racial por conta de sua cor. Tanto que até o presidente norte-americano Roosevelt não deu a mínima para sua conquista, não mandou nem um telegrama felicitando ele de suas conquistas. Simplesmente o ignorou, mostrando assim que o preconceito estruturado estava do mais baixo escalão até o mais alto escalão. Era algo que a sociedade como um todo tinha esse problema doentio muito mais do que nos dias de hoje. Então Jesse Owens sempre teve que lidar com esse preconceito. Ele acabou no decorrer de sua carreira, ele, por necessidades financeiras, ele acabou participando de apresentações, o que caracterizou como ele se profissionalizando. E como nos Jogos Olímpicos naquela época eram apenas atletas amadores que poderiam participar, ele foi excluído da equipe norte-americana, não podendo mais participar assim de outras edições de Jogos Olímpicos. Então ele, no decorrer de sua vida, teve que trabalhar com vários empregos, foi microempresário, trabalhou como funcionário de algumas empresas e ele sempre teve que se deparar com o racismo, enfrentar o racismo em sua própria terra natal. Somente anos mais tarde, ali por volta de 1968, em entrevista, ele admitiu que tinha sofrido discriminação racial em toda a sua carreira. No ano de 2012, a IAAF instituiu o Hall da Fama do atletismo. Primeiro ano que ela instituiu e já de cara incluiu o Jesse Owens. Mais tarde a IAAF, que ela se tornaria a World Athletics. Jesse Owens faleceu em 1980 em Tucson em decorrência de um problema no pulmão. Então essa é a história de um atleta vencedor que teve que enfrentar
vários problemas, né, várias dificuldades na vida, dificuldades por questão de sua raça, mesmo ele mostrando que ele foi o melhor, ele era o melhor atleta de velocidade do atletismo e não reconheciam simplesmente por causa da sua cor, daquele preconceito que era absurdo. Hoje, nos dias de hoje, a gente ainda tem muito preconceito, mas naquela época era extremamente inaceitável o que as pessoas faziam na sociedade. Então aqui está a nossa história de superação desse corredor, que foi uma história sofrida, e a principal barreira que ele enfrentou na vida não foi nem o regime nazista em plena Alemanha, e sim o preconceito racial nos Estados Unidos durante a sua carreira como um todo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais dessa história, desse super atleta aqui que fez parte do nosso atletismo. E é isso aí, moçada. Bons treinos, boas corridas, boas provas e até a próxima.